Com certeza você nunca parou para pensar como é possível transformar uma tensão de 220 volts numa tensão de 5 volts. Vivemos num mundo corrido, onde estamos constantemente a plugar o nosso carregador na tomada simplesmente para carregar o nosso telemóvel. Mas você sabia que por detrás dessa ação tão simples existe uma grande transformação? Eu sou Arthur Manuel e este é o seu canal Inove. E hoje vamos falar de circuitos retificadores. Mas agora, o que seria um circuito retificador? Antes de respondermos essa questão, deixa mandar um grande abraço para a Sumé, ela é quem é inscrita aqui do canal e ela sugeriu-nos que fizéssemos esse tema. Muito obrigado, Sumé, por assistir os nossos conteúdos. Circuitos retificadores são circuitos que têm como objetivo principal retificar algum tipo de tensão e corrente. E são esses circuitos que são muito usados no fabrico de carregadores para telemóveis e laptops. Agora, por que é uma necessidade de se retificar a tensão e corrente? É muito simples. Os aparelhos eletrônicos, como por exemplo telemóveis, laptops, eletrodomésticos por aí em diante, são aparelhos muito sensíveis, ou seja, eles não suportam muito a variação de tensão e corrente, por isso que eles precisam de uma tensão estável para que eles possam funcionar em melhores condições. Aí é que começa a magia das coisas. A tensão que nós temos na nossa tomada é uma tensão alternada, o que significa que ela varia ao longo do tempo. Ela tem semiciclos positivos e semiciclos negativos. E essa tensão não seria boa para os aparelhos eletrônicos. Por isso que a tensão ideal para os aparelhos eletrônicos é a tensão contínua, ou seja, ela apresenta uma linha contínua ao longo do seu percurso. A corrente contínua não tem variações ao longo do tempo, por isso que ela é ideal para os circuitos eletrônicos, ou seja, para os aparelhos eletrônicos. Agora, como proceder? Porque a tensão que nós temos nas nossas casas é uma tensão alternada. E a maioria dos eletrodomésticos que nós usamos nas nossas casas são aparelhos que usam corrente contínua. Como proceder? É aí que entra o circuito retificador, que em linhas gerais é nada mais nada menos que um carregador. Como é que funciona um circuito retificador? Os principais elementos que compõem um circuito retificador são transformador, o díodo e o capacitor. O transformador serve para reduzir a tensão, ou seja, nós introduzimos 220 volts desse lado e ele nos dá 5 volts deste lado. Atenção, o transformador não converte tensão alternada em tensão contínua. Aqui entra 220 volts de tensão alternada e aqui saem 5 volts de tensão alternada. Agora, o que será que converte a tensão alternada em tensão contínua? É aí que entra este elemento bem minúsculo aqui, mas chama-se díodo. Este é o elemento que nos ajuda a converter tensão alternada em tensão contínua. Depois encontramos um outro elemento aqui que nós chamamos de capacitor. Este senhor nos ajuda a manter a tensão constante, ou seja, ela reduz as variações de tensão. Ao longo do vídeo vamos perceber como é que ele reduz as variações de tensão. Vamos ver o funcionamento do díodo. O díodo é composto por duas partes, ou seja, ele tem dois pinos. Um pino chama-se ânodo e outro pino chama-se cátodo. O pino onde tem um anel chamamos de cátodo. O pino onde não tem anel chamamos de ânodo. Este elemento só permite com que a corrente passe, ou seja, a corrente circule num único sentido. Ou seja, se a corrente vier do cátodo, neste sentido ele não vai permitir com que a corrente passe. Mas se a corrente vier do ânodo para o cátodo, ele assim vai permitir com que a corrente passe. E nós vimos que a corrente alternada tem semiciclos positivos e semiciclos negativos. Então nós usamos o funcionamento do díodo para bloquear os semiciclos negativos, ficando somente com os semiciclos positivos. Então, para que possamos conseguir bloquear os semiciclos negativos, usamos 4 díodos. Esses 4 díodos vão nos ajudar a termos uma configuração especial chamada circuito de retificação de onda completa em ponte. Como é que esses 4 díodos conseguem bloquear o semiciclo negativo? Veja só esse exemplo. Esteja a ver aí um circuito de retificação de onda completa em ponte. Quando A é positivo em relação a B, a corrente sai de A
passa por diodo 4, RL e diodo 2 e chega ao ponto B. Preste atenção, o objetivo é bloquear o semiciclo negativo. Então, quando A é negativo, ou seja, quando o semiciclo negativo está em A em relação a B, a corrente sai por B, passa por D3, RL, D1 e chega ao ponto A. Então, quando o ponto A for positivo, o semiciclo positivo vai passar por D2 e D4. Quando o ponto A for negativo, o semiciclo positivo vai passar por D1 e D3. E assim só teremos o semiciclo positivo. Agora, qual será o resultado do bloqueio do semiciclo negativo? Quando bloqueamos o semiciclo negativo, ficamos com um gráfico mais ou menos parecido a este. Este gráfico está mais ou menos parecido ao gráfico de corrente contínua. Mas se formos a ver, este gráfico tem ondulações, enquanto o gráfico da corrente contínua é uma linha reta. Como é que vamos conseguir transformar este gráfico em um gráfico de uma linha reta? É aí que entra o nosso capacitor. Mas para conseguirmos entender melhor, precisamos definir o que é um capacitor. Em linhas gerais, pense um capacitor como uma bateria de um telemóvel. O capacitor é um elemento que consegue conservar uma certa quantidade de carga por um curto espaço de tempo. E este elemento que nos ajuda a endireitar esta linha. Olhando para o gráfico, no momento que o gráfico, ou seja, a linha tende a descer, isso significa que a tensão tende a baixar. Então, associa-se o capacitor de acordo com a sua capacidade em paralelo com a saída do circuito, de modo que ele possa compensar no momento em que a tensão tende a descer. Então, dependendo de cada tipo, ou seja, de cada capacidade de capacitor, conseguimos endireitar esta linha. Agora, deve estar a se perguntar: Arthur, estás a falar do funcionamento do carregador e falaste só de 3 elementos: transformador, capacitor e diodo. Mas quando eu abro um carregador, vejo muitos elementos lá dentro. E aqueles outros elementos, para que servem? É muito simples. Aqueles elementos, na sua maioria, estão ali para manter a tensão de saída constante. Veja um exemplo claro. Por vezes, na nossa rede, nós podemos ter 220 volts, noutros dias temos 222, 230, 225, 210, 219, mas a tensão de saída nunca muda. Você pode inserir seu carregador na tomada quando tem 230 volts. Na saída, terás 5 volts. Você pode meter o seu carregador de laptop na tomada 230 volts. Na saída, terás 19 volts, ou 18, ou 22, dependendo de cada tipo de carregador. Então, isso é proporcionado por outros elementos que estão ali fora. Eles estão ali para ajudar a termos uma tensão constante, independentemente do nível de tensão que nós estamos a ter no lado primário. Basta que tenhamos uma tensão aceitável de acordo com os parâmetros de cada tipo de carregador. Esta foi a nossa aula de retificadores de onda completa em ponte. Gostou da aula? Coloque o seu like, se inscreva no canal. Se tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários. E se tens alguma sugestão de algum tema que achas que podemos desenvolver, contacte-nos.